Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa quarta-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que nos diz assim: Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O tema, pregar o Evangelho, é uma obrigação. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 7, que traz por título Paulo, o plantador de igrejas. Praticamente é impossível, irmãos, não anunciar o Evangelho de Jesus. É impossível sabermos que essa boa nova, de fato, ela transforma as nossas vidas, porque isso aconteceu conosco. Tivemos a nossa vida completamente transformada, tivemos o rumo da nossa vida completamente transformado. Recebemos uma nova oportunidade, recebemos uma nova chance, recebemos uma nova perspectiva de vida. Então fica impossível não anunciar esse Evangelho. Mesmo que não falemos, mesmo que não anunciemos com pregações eloquentes e poderosas no Espírito Santo, mas pregamos com a nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para as pessoas que estão à nossa volta, que nos conhecem. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. Agora todos estão andando segundo a vontade de Cristo, buscando agradar a Cristo, porque recebemos uma boa nova que é diferente de tudo aquilo que já experimentamos. Algo que de verdade transformou a nossa vida. Tá certo que existe uma certa confusão acerca desse versículo, quando Paulo está dizendo que a ele era imposta esta obrigação. E ele diz: ai de mim, se eu não anunciar a Cristo, se eu não anunciar o Evangelho. Porque ele entendia que a sua vida era exclusivamente para isso. E ele vai dizer aqui no texto: eu me fiz como debaixo da lei para anunciar aos da lei. Eu me fiz como judeu para anunciar aos judeus. Eu me fiz como sem lei, mas estando dentro da lei de Cristo, estando debaixo da lei de Cristo, para anunciar aos que não tinham lei. Eu me fiz tudo para todos. Ou seja, era alguém que vivia exclusivamente para isso. Cria uma certa confusão dizendo que todos os crentes são obrigados a anunciar Cristo. Não é essa questão aqui que o texto está apresentando. Mas podemos dar uma analisada no texto e entender que mesmo que esta obrigação fosse Paulo, ele falando dele, ele falando do seu ministério, mas para nós se torna quase impossível não anunciar Cristo, porque é impossível alguém receber o que nós recebemos, ser abençoado por Deus como temos sido, e isso não passar para os outros. Porque o próprio Espírito Santo que está em nós vai nos levar por este caminho. Vai nos usar, vai nos dar graça para, com a nossa vida ou com a nossa pregação, independente disso, mas anunciarmos, testemunharmos e proclamarmos o Evangelho de Jesus para a glória de Deus. E o nome de Jesus será sempre glorificado em nossas vidas. Não se preocupe, meu irmão, se você não sabe falar bem, se você não tem a aptidão para a pregação, para anunciar aos outros, não se preocupe com isso. Apenas você viver debaixo do Evangelho de Jesus, você viver a sua vida no cotidiano, seu viver comum, isso já é a maior de todas as pregações, que jamais foi pregada para a sua família, para os seus amigos, porque eles estão vendo você. A palavra nos diz que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Essas testemunhas são os nossos amigos, são os nossos parentes, são os nossos vizinhos, são aqueles que estão à nossa volta e que veem em nossas vidas Cristo Jesus vivo e ativo, porque vem
nós sendo abençoados pela presença de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Tenhamos todos um excelente dia. Fiquem todos em paz.